amigos. Realmente a alegria é minha. Eu venho de longe, mas eu venho com alegria, com satisfação. Estar junto de irmãos que comungam do mesmo princípio, dos mesmos ideais de evolução, é sempre uma grande satisfação, porque a gente sabe que a jornada é longa, que o propósito tem que ser reafirmado todos os dias, e se pudermos estar com irmãos, fica mais leve. Então, para mim, é uma grande alegria. Muito obrigada. Então, eu fui convidada a falar sobre as questões dos tratamentos espirituais, em casas espíritas, claro, e a necessidade de entendermos que há a necessidade da própria renovação, aquela que corre por minha conta. É o objetivo da nossa encarnação. Pois bem, então a gente ouve falar muito por aí que as pessoas costumam vir à doutrina espírita, né? Ou elas vêm pelo amor, ou elas vêm pela dor, né? Uma coisa que a gente escuta logo que chega na casa espírita, ou vieram pelo amor ou vieram pela dor. Essa que é a questão. E a gente costuma até observar o nosso ponto de vista, falar, normalmente é pela dor, né? Está mais pela dor do que pelo amor. Mas existem aqueles, sim, que buscam pelo amor. Mas fato é que a maioria de nós, quando chega numa casa espírita, na verdade, está em busca de algo, seja de alimento para o corpo, né, de necessidades físicas, que acontece realmente. Quantas pessoas bateram nas portas das casas espíritas em busca de tratamento físico, de fato, porque os médicos insistem em dizer, você não tem nada. E fisicamente você está apresentando alguma coisa. E os médicos dizem, mas eu fiz todos os exames, não tem nada. E então vamos à casa espírita procurar respostas. E muito comumente, então, as respostas para a alma, as doenças psíquicas, emocionais, né, que nos atraíram até um movimento que possa oferecer uma resposta alternativa. Então, nesse ponto, por que a gente não poderia simplesmente dizer que nós buscamos a casa espírita tentando sanar necessidades tanto do corpo quanto da alma? Porque o próprio espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 16, ele fala para nós assim, o corpo, ele precisa conjugar-se profundamente, qual uma sinfonia, qual uma orquestra, à alma. O corpo e a alma precisam se conjugar, igual uma sinfonia. Por quê? Sendo assim, a alma é a direção e o corpo a obediência. E aí André Luiz dá para nós a chave de uma charada. Se a alma é a direção e o corpo é a obediência, significa que se minha alma estiver perdida ao longo da caminhada, meu corpo saberá como reagir? Está perdido. Se eu estou com a mente, a alma, angustiada, aflita, perturbada, as noites não são bem dormidas, os pensamentos são tenebrosos, são desordenados, não é comum que o corpo comece a refletir aparência de esgotamento, sintomas de cansaço físico, às vezes sintomas até ainda mais profundos, como uma possível gastrite, quando nos permitimos resvalar pelos excessos das emoções desequilibradas, como a ira, raiva, ódio, e o corpo refletindo o desajuste da alma. Então André Luiz tem razão, é preciso que ambos estejam tão bem alinhados, afinados, como uma sinfonia. Eles têm que andar juntos, na mesma toada, buscando a mesma harmonia, para que seja agradável para quem estiver na convivência. Então, dentro desse quesito, a gente começa a observar que a própria ciência, sobretudo a ciência acadêmica, ela vem nos últimos anos elaborando pesquisas, tentando fazer correlações entre os lados emocionais e psíquico-emocional do cidadão e as doenças. E, de fato, eles têm afirmado em muitos momentos que algumas doenças, sobretudo o câncer, que a gente tem tanto medo, pavor,
já começam a apresentar relacionamento com as nossas emoções. Emoções sufocadas, angustiadas, podem causar ou eclodir em algum tipo de câncer. Não é a Sandra quem está falando, a ciência vem relatando. A ciência vem relutando ainda, a ciência mais rigorosa, mais conservadora, tem resistido a aceitar. Mas essa ciência jovem, essa ciência que tem começado a buscar e entender o que é do corpo, o que está além daquilo que eles podem visualizar, aquilo que eles não podem ver pelos microscópios. Essa ciência, ela tem batido nessa tecla. Tem algo além do corpo, tem algo a mais. Então, em cima de toda essa busca que o movimento de evolução do nosso planeta começa a sinalizar dentro dessas propostas, para que a gente comece a observar também. Nós somos seres inteligentes da criação, nós não estamos aqui com o intuito de deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. A gente quer seguir segurando nas rédeas da vida, não é assim? A gente quer ser dono das nossas escolhas, o livre-arbítrio é nosso. Então, se eu quero fazer boas escolhas, se o livre-arbítrio é meu, eu quero fazer escolhas que me favoreçam. Ou alguém aqui fala, não, tanto faz. Se for fazer escolhas que me prejudiquem, está tudo bem. A vida passa. É isso? Não é. Nós queremos acertar todos os dias, porque nós queremos prosperar materialmente, mas queremos prosperar como espíritos imortais, que hoje entendemos que somos. Então, em cima disso, talvez muitos se perguntem, mas o que a casa espírita tem para oferecer? Porque eu vou para a casa espírita, eu me sento, eu escuto alguém falar, eu leio o evangelho, eu estudo o evangelho com os meus colegas, mas o que a casa espírita tem a oferecer se eu me encontrar em desarmonia sinfônica entre alma e corpo? Aonde a minha alma não é mais direção e o corpo não consegue mais obediência? Porque quem de nós não passou por uma fase dessa? Às vezes a gente escuta isso, está aqui sentado escutando e pensando, fulano que está lá em casa tinha que estar aí ouvindo, ciclano, essa palestra era para o ciclano. E a gente esquece que nós somos falíveis. Se agora eu estou bem, amanhã eu posso estar em desarmonia. Amanhã posso ser eu a alma aflita. E no passado, será que nunca fui? Será que em momento nenhum não tive dificuldade de encontrar direcionamento? De olhar para o norte da minha vida? Então, é preciso que a gente saiba o que está em nossas mãos, o que temos a oferecer. Porque se eu estou bem, graças a Deus, tem gente à minha volta que pode não estar. E cabe a mim, como um ser fraterno, olhar para o meu irmão, acolhê-lo, auxiliá-lo, direcioná-lo, levá-lo àquilo que pode resgatá-lo, para que ele de novo seja aquela alma em bom direcionamento, para que o corpo seja obediência. Então perguntamos, e aí, mas a casa espírita, o que ela tem para oferecer? É só isso aqui? São só as palestras, os estudos? Ah, não, tem o posto de assistência, né? A gente vai lá para treinar a caridade também. Mas é isso? Será que a casa espírita, ela se limita a isso? Será que a espiritualidade, tão grandiosa, que trabalhou antes de que se fundasse uma casa espírita, para que ela fosse as vias de fato, será que essa espiritualidade se preocupa apenas que seja a leitura do evangelho e o estudo dele? Será que não vai além? Porque o propósito da espiritualidade, a convite do Pai Criador, com certeza é fazer com que nos tornemos todos um dia anjos, puros. Mas não dá para ser anjo puro perturbado, desequilibrado. Não tem como. Então, o propósito de uma casa espírita vai muito além de uma tarde de evangelho. Vai muito além. Pois bem, segundo a Federação Espírita Brasileira,
As casas, elas devem oferecer tratamento espiritual. Mas para a Federação Espírita, para a FEB, tratamento espiritual vai muito além disso que nós estamos fazendo aqui. Vai muito além. E a tendência é que a gente comece a cobrar as nossas casas espíritas para que elas assim se desenvolvam. Então, segundo a Federação Espírita Brasileira, o tratamento espiritual, ele começa no atendimento fraterno. O atendimento fraterno é aquela pessoa que fez o cursinho lá do atendimento fraterno e que fica lá na porta, recebendo, cumprimentando as pessoas que estão chegando. E quando encontra alguém novato, já o acolhe para uma conversa fraterna. Não é investigar a vida do outro, não é fazer fofoca, não é dizer assim, não, vou chamar ele para uma conversa que eu quero saber o que está acontecendo na vida do fulano que ele veio aqui. Não é isso. É conversar, explicar o objetivo, os horários de estudos, de trabalhos, de cursos e perguntar, tem alguma coisa que você gostaria que a gente fizesse por você? É ter esse relacionamento fraterno, é fazer essa acolhida. Como muitos vêm pela dor, ali é o momento em que a pessoa se abre e é o momento em que, no atendimento fraterno, se faz um direcionamento. Ah, tá, mas então isso é para os novatos, né? Não. Isso é para qualquer um de nós, trabalhador da casa espírita. Sabe por quê? Porque é um ato de humildade e demonstração de fé. Eu, trabalhador assíduo do movimento espírita, reconhecer o meu momento de fraqueza, de tropeço, e chegar para um atendente fraterno e falar, olha, estou precisando de ajuda. Você não é obrigado a segurar o mundo nos ombros. Você não é obrigado a resolver tudo sozinho. O próprio Cristo não disse, onde 2 ou mais estiverem, eu estarei também. Em outras palavras, ele estava dizendo, você não deve andar sozinho. Você não deve querer resolver tudo sozinho. Você precisa de ajuda, porque quando eu estou com uma moléstia física, eu resolvo sozinho? Eu não vou no médico, não? Quando eu estou com uma dor de dente, eu resolvo sozinho? Não é o dentista, não? Quando eu estou com um problema financeiro, eu resolvo sozinho? Eu não vou no banco, eu não vou nas empresas renegociar as dívidas, eu não vou resolver? É sozinho? Então, quando eu tenho um problema espiritual, psíquico, emocional, e eu preciso buscar ajuda. Eu não preciso tornar isso público, mas dentro do atendimento fraterno, me convém dar uma demonstração, sim, de humildade e fé. Cabe a mim. E aí, a partir do atendimento fraterno, nós temos que nos lembrar que as casas espíritas, elas oferecem o passe. Quantos de nós tomam o passe apenas por hábito? Todo mundo levanta, faz a filinha, deixa a aguinha bonitinha e vai para a sala do passe. Senta lá, muitos não recebem o passe. Estou chocando? Pois é. Analisem os vossos pensamentos e consciências. Porque quantos de vocês sentam na hora do passe e ficam... Nossa, esqueci de pagar a conta de água. Caramba, chegar em casa rapidão, pagar a conta de água. Nossa, eu preciso dar uma passadinha na casa da minha mãe, porque eu preciso ver aquele negócio com ela. Ai, amanhã cedo, eu vou bem cedo passar lá no doutor. Você recebeu o passe? Vocês sabem o que é o passe de verdade? Passe é uma transfusão de energias físicas, energia vital, para poder recompor as energias do corpo, até mesmo renovar células adoecidas. É sério, Sandra? É sério. Energia vital. Mas tenho que dizer que, segundo a nomenclatura espírita, a que menos recebemos é a vital, porque nós já recebemos uma parcela de energia vital ao encarnarmos. Então, nós só precisamos reequilibrá-la, reordená-la de novo, para que ela automaticamente se revitalize de noite, quando eu repouso. Deitei na cama, dormi, o corpo vai revitalizar a minha quantidade de energia vital. Mas se eu estiver em desarmonia, às vezes eu preciso do passe,
da energia vital do médium, para poder dar uma alinhada em tudo, para que o proveito disso tudo seja maior. Mas a maior energia que nós recebemos no passe é a energia psíquica, a energia emocional, a energia que a espiritualidade oferece através do médium, para que nos alcance, para que possamos realinhar os nossos pensamentos, realinhar a nossa sintonia com a espiritualidade, com o meu mentor. Porque às vezes eu estou orando, mas a minha oração não sai de mim, ela não tem alcance. Então o passe no coronário, por que o passista começa com a mão no seu coronário? Para realinhar as energias do seu coronário, que é onde você vai estabelecer conexão com o mundo maior. Olha a importância do passe. Aí estou eu lá pensando na conta de água. Amigo, quando eu deveria estar ali pensando, Senhor, me ajuda a manter sintonia contigo. Quero manter os pensamentos elevados a ti. Me influencia, me orienta. A importância de me concentrar na hora do passe. O chakra frontal é onde a espiritualidade vai trabalhar o reajuste dos meus pensamentos. Aqueles pensamentos que estão divagando, que estão perturbados, que estão perdidos, que eu sento para ouvir uma palestra e saio para ir embora e falo... Do que falaram mesmo hoje, gente? Pensamentos divagando, perdidos. É a hora do passista te ajudar a realinhar o passe. É para isso. Então, eu preciso aprender a aproveitar o passe. Tem um passe que a gente nem dá atenção, porque está lá o médium do nosso lado fazendo um movimento meio que abrupto, meio rápido, e ele sobe longitudinalmente, ele vai descendo rápido, e vai, e joga para fora, e faz rápido. Aí você fala, gente, mas o que é isso? Às vezes nós estamos obstruídos, cheios de energia exterior me influenciando, inclusive conexões com irmãos já desencarnados que perturbados estão me perturbando. Às vezes não tem nada contra mim, às vezes não são meus inimigos, apenas se encostaram em mim porque eu dei brecha. E por que eu dei brecha? Porque eu estou com pensamentos divagando e aí eu atraio outro que está divagando. Só isso. O passista vai te ajudar a realinhar isso, quebrar essa conexão com o passe dispersivo. A casa espírita tem esse recurso para nos oferecer. Ela oferece de graça o passe. Eu não preciso ser um papa-passe. Eu não saio da casa espírita sem uma passe. Não. Tudo bem. Você está bem? Seus pensamentos são realmente alinhados? Você está se sentindo em total equilíbrio? Meu amigo, paz. Não precisa tomar o passe. Mas sentiu que o dia foi pesado. Os ombros engruvinharam. Vai para o passe. Toma um passe, mas concentra. Busca a concentração. Tem um outro recurso que às vezes a gente não lembra. A gente tem um relato na obra de André Luiz, no livro Nosso Lar, onde o recurso do passe ele é tão intenso que às vezes a gente duvida, né? Será que pode a espiritualidade vir transferir através do médium e tal, né? É tão intenso isso que muitos aqui devem ter lido, o Nosso Lar. Tem um momento em que André Luiz vai ao encontro da sua família, ele se perturba totalmente, porque ele descobre que ele não é mais o homem da casa, tem outro. E aí ele se perturba totalmente e aos poucos ele vai percebendo, que ele mesmo relata isso, que ele começa a entender que ela, a esposa, não é dele, é irmã dele. É uma mulher posta ao lado dele para um processo temporário de caminhada. E que o homem que se encontra na atualidade como atual marido também não é um inimigo. É alguém que adentrou ao lar para preencher o vazio que ele deixou. Só que aquele homem se encontrava muito adoentado. Muito. E a esposa muito desesperada. Então ele lembra que os espíritos se comunicam pelo pensamento, então ele ora a Narcisa, de quem ele havia recebido muitas instruções, e Narcisa vem ao socorro e ele fala, nós temos que ajudar o Ernesto. Mas como ajudar Ernesto? Eles dois estão desencarnados. A esposa que estava ali encarnada do lado estava em total desarmonia e desequilíbrio. Como ajudar?
Então, Narcisa fala que não somente nós detemos energia vital, e ele precisava de muita energia vital para não desencarnar. Então, eles vão até um parque e retiram energias fluídicas da natureza, das árvores, e fazem uma transfusão de energias. E no dia seguinte, Ernesto amanhece curado, zerado. E a gente duvida. Aqui na sala do passe, nós podemos receber um recurso com essa grandiosidade de benefício e, às vezes, dispensamos por falta de fé, por falta de entendimento. Muito bem. Também com o passe, nós temos a água fluidificada. E muitas vezes, a gente deixa a aguinha fluidificada aqui só por um ritual, porque todo mundo deixa, também vou deixar, né? É assim. Mas não é. Não pode ser, eu tenho que entender, eu sou espírita. Existe um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Se vocês jogarem lá no Google, Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa que a ciência também relutou em não concordar, mas também não tem como discordar, porque ele tem provas. E ele pegou e expôs frascos com água a citações de palavras por um período. Depois ele congelou, e congelado ele pegou o microscópio e analisou as moléculas daquela água, de cada uma delas, e viu que os cristais daquela água tinham formato, e ele observou e fotografou. Os cristais de água, por exemplo, que ouviam palavras como amor, parecia uma flor de lótus, uma coisa linda, exuberante. Água que ouvia a palavra ódio, chegava a ser escura, disforme, sem característica. Então, se esse cientista encarnado pegou a água e analisou isso, o que é que nós não podemos imaginar que a espiritualidade, com todo o entendimento da magnetização da água, não pode fazer com ela a nosso benefício? Então, eu trago a minha garrafinha com água e eu estou passando por um problema gástrico, por um problema cardíaco, e coloco o meu nome ali. É importante colocar o nome. Muito importante. Inclusive, se quiser enunciar o seu problema cardíaco, Sandra Langer, problema cardíaco, coloca. Por quê? Porque isso é caridade com a espiritualidade. Ah, mas eles não sabem de tudo. Eles até dão um jeito, mas não é muito melhor encurtar caminho? Não é muito melhor facilitar as coisas para eles? Porque assim, eu posso também saber quem são todos vocês. É só eu pegar a ficha de vocês numa inscrição de um curso, por exemplo, eu vou enumerar todo mundo, mas é muito mais fácil todo mundo se apresentar logo. É por aí o negócio. Então, coloque o seu nome. A espiritualidade manipula conforme a minha necessidade. E a casa espírita nos oferece isso. Outra coisa que durante o atendimento fraterno, uma casa espírita deve oferecer. Eu não sei como é numa cidade grande, mas numa cidade pequena flui bem. É o evangelho no lar. Então você, trabalhador da casa espírita, está lá com dificuldades. Se houver essa necessidade, o atendimento fraterno deve sim oferecer. Olha, nós vamos numa equipe, vamos pegar o nosso violeiro e vamos para a sua casa com o evangelho debaixo do braço. Você só se preocupa em colocar uma água para todo mundo beber e mais nada. Se precisar sentar no chão, a gente senta. Tocar, cantar, lavar a alma, ler um evangelho, debatê-lo dentro daquela casa. Ah, mas por que, Sandra? Porque o evangelho leva a espiritualidade amiga a adentrar para o seu lar. E quando eles adentram, eles falam, nossa, mas aqui tem um miasma, vamos retirar. Nossa, mas ali tem um lugar que necessita de uma asepsia intensa. E eles vão limpar a sua casa, purificar cada cantinho. O seu quarto, onde estava difícil de dormir, fica uma beleza. E outro detalhe, na sua casa passa a ser frequentada por espíritos de maior índole. E estes irmãos, ali, observando irmãos menos felizes, fazem o quê? Recolhem, direcionam para um atendimento posterior numa casa espírita. Simples assim. Simples assim. A importância do evangelho do lar, que vai ser oferecido durante o atendimento fraterno. Então, segundo a Federação Espírita Brasileira, tudo isso é tratamento espiritual. Mas a gente tende a achar que tratamento espiritual é só aquele que acontece na reunião mediúnica, né?
é porque lá é forte. Nossa, negócio pega. Na reunião mediúnica, no! Não é só isso. É muito além disso. Sabe por quê? Porque a reunião mediúnica, ela vai atender os espíritos menos felizes vinculados a você. Mas, de uma maneira geral, não vai ampliar a sua percepção sobre a vida. Não vai melhorar a sua vida. Porque a nossa vida só nós melhoramos. Ninguém pode fazê-lo por mim. Na reunião mediúnica podem ser recolhidos irmãos menos felizes que estão nos acompanhando. Mas eu não posso ficar recolhido. O hospital espiritual, ele é para os desencarnados, não é para mim. Então, a Federação Espírita Brasileira, ela insiste que esse trabalho de complementar, ele deve ser amplo. E devemos nós buscarmos fazer parte disso. Sermos passistas, atendentes fraternos, equipe do Evangelho no lar, na casa dos irmãos. E a Casa Espírita deve oferecer um dia fixo para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia tem que ser fixo. E também outros estudos paralelos que venham a ampliar esse entendimento de nós mesmos. Pois bem, obtendo tudo isso da Casa Espírita, nós achamos ou concluímos que tudo está resolvido. E, na verdade, não é. Porque a Casa Espírita oferece tudo isso, mas, como acabamos de dizer, ela não nos modifica se eu não quiser me modificar. Ela não me transforma se eu não buscar essa transformação. Eu preciso fazer uma mudança de hábitos. A cura maior, a cura imediata, a cura definitiva, ela está em mim. O recurso maior é meu, sou eu que ofereço, sou eu que resolvo. Um exemplo, você está em total manipulação, joguete de espíritos infelizes, porque sua mediunidade é desajustada, desequilibrada. Então você vai para a casa espírita para receber atendimento fraterno, para passar pelo tratamento mediúnico, para que esses espíritos não se vinculem mais a você. Mas enquanto você não aprender a controlar os seus pensamentos, mudar sua conduta e se assenhorear de teu corpo, porque ele te pertence, e não ao espírito que te obsidia, não vai passar. Não vai passar. Ah, mas então não vai tirar? Não vai resolver? A Casa Espírita dá todo o suporte, todo o direcionamento. Mas se eu não fizer, se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer. Eu preciso de mudanças de hábito. E André Luiz, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20, ele fala para a gente que hábitos são o acúmulo de reflexos mentais. É o acúmulo de reflexos mentais, pensamentos cristalizados, imagens distorcidas ou então ajustadas. Hábitos são o acúmulo de reflexos mentais durante milênios adquiridos que nos induzem a uma rotina. E se eu quiser melhorar, se eu quiser me curar, se eu quiser evoluir, eu preciso desconstruir essa rotina. Desconstruí-la para poder vencer os vícios que jaz em mim. Só que isso dá trabalho. Só que isso causa desconforto. Porque para que eu desconstrua os meus maus hábitos, eu preciso olhar para mim e reconhecer em mim que algo está errado. E isso dói, isso incomoda. Então eu não quero olhar para mim para desconstruir nada. Eu quero apenas deixar a vida me levar. Mudança de hábito exige de nós disciplina, trabalho, persistência, perseverança. E a maioria de nós vive na zona de conforto. Entrar no desconforto é muito chato, dá trabalho. Quem que nunca ouviu? Alguém que veio na casa espírita, frequentou 1 mês, 2, 3, de repente sumiu. Aí você procura, encontra a pessoa lá no mercado. Ah, que foi? Que você não foi mais? E a pessoa fala, não, sabe o que é?
eu descobri que aquilo não é para mim. Nessa encarnação, não, dá muito trabalho. E eu não estou pronto para esse trabalho todo, não. Na próxima encarnação. Quem é que nunca ouviu isso? É a nossa tendência. Mudança de hábitos causa desconforto. É fato. Por exemplo, o hábito de melindrar-me é hábito. Reflexos construídos há milênios. Porque tudo que o outro fala, tem uma pontinha que aquilo ali foi para mim. O jeito que a pessoa olhou, mas olhou daquele jeito, o que é? Tem alguma coisa de errado? Alguns já falam, o que é? O que é? Não é assim? Melindrar-me é um hábito terrível, porque ele me isola de todo mundo. Quando eu me melindro o tempo inteiro, eu não construo amizades permanentes. Eu não construo uma vida familiar em harmonia, porque eu estou sempre melindrando. Porque o outro falou, foi para mim. Porque o outro olhou, foi por alguma coisa de mim. Quando eu só deveria olhar para o outro e aceitar que, se é que ele falou algo para mim, ou direcionado a mim, talvez ele não tenha trilhado os processos evolutivos que eu trilhei. Talvez as limitações de percepção de vida, de imortalidade dele, sejam a que eu tinha na encarnação passada. Então está tudo bem, vida que segue. O importante é que eu estou caminhando. E que pelos meus exemplos o outro pode também se modificar. Então, é hábito o melindre, mas trabalhar para que eu abandone os melindres é que não é fácil. Por quê? Porque primeiro eu preciso trabalhar a autoestima. Porque primeiro eu preciso saber quem eu sou. Porque sabendo quem eu sou, o que o outro olha, pensa, diz, não muda nada em mim. Nada em mim. Porque alguém pode virar para mim ou para alguém da minha família e falar assim, caramba, a Sandra é uma preguiçosa. Pode falar o que quiser, não me incomoda. Porque eu sei que eu levanto 5h30 da manhã todos os dias, vou para a roça, trabalho que nem uma louca todas as noites, vou para o centro espírita, fico sentada, bocejando, lutando contra o sono, mas não deixo de cumprir com as oportunidades que Deus me oferece de evoluir. Eu sei quem eu sou. Você pode me chamar do que você quiser. Eu não me melindro, não me dói. É o seu ponto de vista. Irritar-se. Eu só estou pegando as coisas que a gente quase não faz no dia a dia, tá? Quase nunca. Muito. Eu não aceito que ninguém fale nada. Exato, porque eu me melindro muito, exatamente o que você falou, por causa do orgulho da vaidade. Eu não aceito que ninguém fale nada de mim ou para mim, porque eu me sinto o must. Estou no topo. Sabe com quem você está falando? Não é assim? Você sabe com quem você está falando? Olha lá o que você fala. Então, é preciso exercitar, como disse André Luiz, é preciso desconstruir esses hábitos, desconstruí-los, mas não é fácil. Então, voltando para a ira, para a irritação, sabiam que cada vez que eu me irrito, eu estou desperdiçando energias vitais, energias de vida? Nós temos relatos de André Luiz contando casos de pessoas que encurtaram até 20 anos da sua história, da sua encarnação, por excessos de irritabilidade, de desconfortos emocionais. Então, a irritação é algo que, graças a Deus, não acontece aqui, mas, não, né? Mas eu só vou deixar uma advertência. Se por algum dia a irritação bater na sua porta, você fale, aqui não, amiga, procure outro endereço, aqui não. Não vale a pena. Não vale a pena. E as mágoas e os ressentimentos que intoxicam os meus pensamentos, as minhas energias. Quando é tão fácil curar mágoa, ressentimento, é só perdoar. Perdoar e livrar o outro da sua culpa?
Perdoar não é livrar o outro da culpa. Quem foi que te disse isso? Quem te contou essa mentira cabeluda? Perdoar é decidir não carregar peso morto nos ombros, de graça. Isso não exime o outro da culpa dele. Ele feriu a lei, que não é sua, é de Deus. E ele vai se ajustar com a lei. E não precisa ser através de você. Pode ser através de outra pessoa. Mas vai se ajustar com a lei. É assim. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo pessoal. Desculpa compartilhar uma situação, mas acho que cabe bem. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu já falava para os meus pais, tá aí a minha mãe que não vai deixar eu mentir. Eu já dizia que eu não queria me casar, mas eu queria ter uma filha adotada de cabelos cacheados. Menininha falava. Enfim, no final das contas eu casei. Eu casei, tive um filho biológico e divorciei, não deu certo. Tá. E aí veio a menina dos cabelos cacheados, e aquilo martelando na minha cabeça, e a menina dos cabelos cacheados e tal. E comecei a frequentar abrigos e tal, e pá, conheci uma menininha que não gostava de mim. Eu, de tanto ir no abrigo e todas as crianças gostarem de mim, e aquela não. Eu cismei com aquela. Falei, mas caramba, todas as crianças querem meu colo, e essa menina não gosta de mim. E essa menina adoeceu, e aí eu surtei, imaginando essa criança num hospital, sozinha, com 4 anos e pouco de idade, sem mãe. Imaginei meu filho abandonado num hospital sozinho. E aquilo me deu um negócio, e eu passei a visualizar essa menina dentro da minha casa. Eu chegava em casa, abria a porta e eu visualizava ela no sofá. Eu falei, entendi, é a minha filha. Fechou. Procurei um advogado, pediu de adoção específica para aquela criança, porque eu estava no cadastro nacional, né, mas eu não queria aguardar, eu queria aquela criança. E, de fato, ela estava destituída do poder familiar e rapidinho saiu o processo de adoção provisória e ela já estava comigo. 2 anos depois, quando saiu a guarda definitiva, eu, numa sessão mediúnica, não estava me sentindo muito bem para trabalhar na mesa, né, como médium, e pedi para ficar no cantinho do pensamento, ali, de castiguinho. Falei, hoje eu vou ficar no castiguinho. Fiquei lá e entrei num processo de transe espetacular. As lágrimas pulavam, eu desidratei para 3 dias. Eu visualizei uma casa no interior, tipo numa fazenda, daquelas casas antigas, todas de varanda ao redor, e me visualizei de noite, do lado de fora, indo embora, com um grupo de jovens, e olhei para a janelinha em cima e vi um homem com uma criancinha, uma menininha, de cabelos cacheados, com 5 anos de idade, me olhando na janela. E eu entendi. A minha dívida é com a lei. Eu pedi tanto perdão naquela noite para aquela criança, tanto perdão que ela me perdoasse por tê-la abandonado, que aquela criança se parou na minha frente. Sabemos que o espírito é multiforme, ele se apresenta na forma que ele quiser. E aquela criança cresceu na minha frente, pela minha visão mediúnica, e se tornou uma mulher de 40 e poucos anos, e disse pelo pensamento, fica tranquila, mãe, eu já te perdoei. Então, eu entendi que a minha reparação era com a lei. Não precisou ser por aquela criança que eu outrora abandonei. Aquela criança superou, era mais evoluída do que eu. Ela transpôs os limites do rancor, do ódio e da mágoa. Mas eu fiquei para trás com o débito e precisei reparar. E felizmente, a Maria Eduarda chegou na minha vida para que eu pudesse reparar. E hoje eu tenho uma menininha dos cabelos cacheados. Então, quando a gente estuda as obras espíritas, é para isso. É para a gente curar a alma. É para a gente entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como precisamos transpor esse processo
de caminhada, como ele deve se dar para cada um de nós. Então, as mágoas, elas serão vencidas a partir da minha vontade de compreender quem eu sou. Sair daquela situação da vítima, do vitimismo, do infortunado, compreender as leis de Deus, saber das leis de causa e efeito, saber das leis que regem o dia a dia, o nosso viver, como lei do trabalho. Não adianta eu ficar sentado reclamando, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu queria não trabalhar, mas é lei de Deus. É lei de Deus, porque junto com a lei do trabalho vem a lei do progresso. Porque quando eu trabalho, eu me exercito conviver um com o outro. E aí eu estou exercitando paciência, tolerância, benevolência, indulgência. Quando eu me exercito no meu trabalho, eu estou exercitando o meu intelecto, que é parte do processo evolutivo. Ah, mas se eu não quiser desenvolver intelectualmente, eu sinto muito, amigo. Não tem outra escolha. Você vai desenvolver, sabe por quê? Para eu virar espírito puro, eu tenho que entender de tudo. Ah, não, mas eu odeio matemática e física. Sinto muito, vai ter que entender. Porque um dia eu vou ser co-criador ao lado de outros espíritos superiores. Um dia. Ah, mas vai demorar. Eu sei. Vai demorar, mas não tem como fugir, não tem para onde fugir. Eu vou ter que entender de tudo. O espírito puro entende de tudo. Narcisa nem era tão evoluída, entendia de manipulação de energia fluídica na natureza em benefício ou detrimento de um encarnado. E estava em nosso lar. Quer dizer que nem é um espírito de um planeta feliz. E já entende. Então, é necessário que a gente entenda as leis de Deus. Compreenda elas na nossa vida para sair da zona do vitimismo, para a zona do conforto, para buscar o processo evolutivo em mim. E isso vai fazer bem para quem? Para os que vivem comigo? Também, mas sobretudo para mim. Evoluir não é para facilitar a vida da minha esposa, do meu esposo. Evoluir é para facilitar a minha jornada. Claro, de quem está do meu lado também, mas é para facilitar a minha jornada. O Espírito Emmanuel, no livro Assim Vencerás, já no capítulo 1, ele fala uma coisa espetacular. Gravem isso quando estiverem reclamando de vida, reclamando das coisas à nossa volta, do contexto social, político, econômico. Ele diz aqui, ó, claramente, todos os problemas políticos, administrativos, sociais, têm solução a partir do reajuste da nossa alma com as leis de Deus. Mas eu estou tentando me ajustar, eu penso, e os problemas continuam à minha volta. É porque não basta você. Você pode ser a mola impulsionando o teu semelhante. Mas os problemas todos, políticos, sociais, administrativos, todos se resolverão quando toda a sociedade estiver caminhando ou comungando dos mesmos ideais e princípios, ou pelo menos muito próximos, muito similares. É isso que vai ter que acontecer. Mas vai, a gente pensa, porque o mundo nesse momento, não é nem o Brasil, né? É o mundo. Está tão polarizado, bagunçado, desajustado. É o fulano contra ciclano, é pai contra filho, é patrão contra funcionário. O negócio está bagunçado. Parece que é o fim do mundo. Não, o fim do mundo não, amigos, mas o fim dos tempos, Jesus anunciou. Os apóstolos notificaram. Numa das suas últimas pregações, antes da última ceia, ele falou, vocês verão os sinais do fim dos tempos. Que tempos, amigos? Felizmente estamos saindo de provas e expiações. Ah, mas isso é trágico. Não, isso é lindo. Nenhum de nós tem ideia do quão valioso é estar encarnado nestes tempos. E mais valioso ainda é um dia perceber do lado de lá que, estando aqui, nós temos a nossa parcela de contribuição. Eu não fiquei em cima do muro, eu não me mostrei espírito neutro. Eu me mostrei capaz de servir na seara de Jesus. É essa a proposta. Quando Jesus anunciou lá que nós veríamos todos os sinais,
os cataclismas, que todo mundo espera que é físico, mas é interior, é dentro do homem, né? Homem no sentido de ser humano. Quando ele enunciou que haveriam muitos cristos, muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, ditando e pregando salvações que não seriam a salvação, mas que seriam a deturpação, por serem falsos cristos e falsos profetas. Quando ele diz tudo isso para nós estamos enxergando. Ele fala, naquele tempo a espada virá, separando pais e filhos. Já veio. Nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso. Então, quando Emmanuel fala para nós aqui que é preciso entender que tudo isso tem e terá solução a partir do reajuste de nós, seres humanos, com a lei de Deus, é verdade. Porque se eu me ajustar com as leis de Deus, eu não vou mais ferir o meu semelhante, porque eu já entendi que tem lei de ação e reação. Eu não vou mais maltratar, porque eu não quero mais colher esse fruto amargo. É simples assim. Ah, mas aí eu desanimo, Sandra, porque parece que sou eu contra uma humanidade inteira. A gente pensa que é. Mas se nós observarmos bem, é que o mal, ele faz estardalhaço. E o bem, ele é tímido. Então, se nós observarmos carinhosamente, nós vamos ver que tem mais gente do bem do que do mal. A questão é que quem faz o bem não fala. Fica quieto. Ele ajuda ali o vizinho, ele ajuda a pessoa lá da esquina, aquele mendigo, ele é um excelente filho, ele é um excelente esposo, esposa, ele é um excelente trabalhador da casa espírita, mas ele não fala. Ele não fala. Então, meus amigos, não percamos a esperança. Os dias vindouros serão graciosos para cada um de nós. Tenhamos paciência, porque quando Cristo fala, está lá, é bíblico, observem que ele diz assim, e no final, aí ele fala assim, isso tudo que está acontecendo vai esfriar muitos corações, porque o mal vai crescer tanto que muitos corações irão esfriar. Mas aqueles que perseverarem até o final, verão o reino de Deus. É nisso que nós temos que nos apegar, em ver o reino de Deus. E continua Emmanuel para nós. Ele fala assim, que o problema de construir essa sintonia com Deus a partir do ajuste com as suas leis é porque os aprendizes, eles fogem às lições. Eles fogem das suas lições. Aquilo que a gente estava falando antes, a pessoa frequentou a casa espírita, não, dá muito trabalho, não quero não. Ah, não é o momento. Ou então, você está lá com um ente querido problemático no alcoolismo. Aí você faz o quê? Você luta lá uma semana, um mês, 2 meses, você fala, não, chega, já deu, chega, eu não vou mais sujar as minhas mãos. Tá entregue, é homem feito, é mulher feita, tá entregue, a Deus dará. Mas e se a lição foi posta na tua mão ou perto de você, para que o teu aprendizado seja grandioso? Porque você pode aprender a perseverar, a perdoar, a auxiliar, a direcionar. Quanto aprendizado eu não tenho, mas eu quero fugir das lições. Não, vou pedir a conta. Amanhã já decidi, vou pedir a conta. Eu não suporto mais trabalhar do lado do fulano, é implicante demais. É lerdo demais. Eu não aguento, eu vou pedir a conta. Mas se foi posto como lição para você, a gente é imediatista e não avalia o que Deus tem para nós com aquilo que nos oferece. Sabe por quê? Porque nós espíritas somos tão arrogantes ainda que a gente conclui assim, poxa, mas eu estudo o evangelho, eu frequento a casa espírita, eu frequento o posto de assistência, eu faço o controle das minhas atitudes, então não é justo que Deus me prove. Não é justo que Deus coloque problemas na minha vida. Eu quero uma vida 100% feliz. Grande equívoco. Grande equívoco. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Será que a gente tem que gravar na testa? Precisamos entender
que se eu tenho mais bagagem, é natural que exijam que eu tenha mais a oferecer. Se eu li 5 obras espíritas e ela leu uma, não é justo que perguntem a mim detalhe das obras que ela não leu? Justo? É assim que Deus entende. A pedagogia de Deus é simples. É simples. Você está apto? Toma ali bagagem. Vai trabalhar. É isso, o problema é que a gente quer lavar as mãos. Aquele ainda pensamento arraigado de séculos ou milênios em outras religiões que ensinaram para nós que desencarnei e virei anjo automaticamente. Vou sentar, tocar harpa, comer uva e segurar na mão de Deus. Nós não somos mais crianças para acreditar nisso. Isso não existe. Eu vou desencarnar e vou me apresentar do lado de lá tal qual eu estou. O processo evolutivo continua. É para isso que a gente volta de lá para cá. É para isso. E às vezes a gente se pega espírita pensando dessa maneira. Infantil ainda. Temos que modificar os nossos pensamentos e hábitos. E aí diz Emmanuel, é preciso que saiamos da concha do eu. A ciência psicológica diz que até os 7 anos é normal que a criança vivencie o egocentrismo. Todos sabem, né? Mundinho gira para mim, em torno de mim. Dali por diante, segundo a ciência psíquica, diz que a criança entende que não. Que, opa, não vira para mim, papai não está só para mim, a mamãe não é só minha, o mundo gira para todo mundo e eu é que vou ter que achar o meu lugar nisso aqui. Pois é. Então, precisamos, quanto adultos, sair dessa conchinha também. Muitas vezes, tem que ser do meu jeito, do meu agrado, no momento em que eu quero. Eu. E não sou eu que estou falando, é Emmanuel. É Emmanuel, no livro Assim Vencerás. Muito bem. Para que essas mudanças de hábito, de fato, aconteçam, a gente só precisa seguir o que Santo Agostinho fala para nós na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te. Conhecendo, saberás aonde precisa trabalhar com maior dedicação para vencer as suas limitações, as suas dificuldades, aqueles quesitos viciosos que ainda te afastam do processo evolutivo. Precisamos nos conhecer. O próprio Kardec, quando pergunta a Santo Agostinho, ele fala: qual o meio mais eficaz para que eu alcance o processo evolutivo e que eu me exclua ou me preserve das más influenciações? E ele fala: conhece-te a ti mesmo. Porque alguém pode me convidar a ganhar dinheiro fácil com o narcotráfico, não pode? Pode, ué. Por que não? Se me viram na capacidade de trabalhar desse jeito, pode me convidar. E o dinheiro é lucrativo e atraente. E fácil. E rápido. Cresce rápido. Mas eu aceito? Só se eu quiser. A minha mãe pode me proibir? Pode, mas mesmo assim eu que vou tomar a decisão. Assim é para tudo. Eu preciso me conhecer. Então eu também não posso me testar. Eu não posso correr o risco. Então, por exemplo, aquele que saiu do alcoolismo, ele não fica se testando, ele venceu o alcoolismo. E ele não se mistura mais com os velhos amigos de trajetória noturna, porque ele não quer mais correr o risco de ser tentado. Ele sabe que a tentação pode lhe arrastar de novo ao precipício. Então, eu também preciso conhecer em mim. Eu sou fácil de me irar, de me irritar, então eu preciso aprender a me policiar muito mais. Eu preciso estabelecer metas. Eu preciso aprender a não discutir situações e contextos no calor das emoções. Eu preciso aprender a me resguardar para um dia apraz, para um momento posterior, para evitar um atrito ou um prejuízo ainda maior. É simples, eu preciso me conhecer. Ah, não, mas eu sou tranquila. Se a pessoa vem com ofensas e tal, eu já mantenho o tom de voz baixo, eu já consigo argumentar, dialogar. Ótimo, então. Então, você conhece quem você é. Essa é a proposta. Eu tenho que me conhecer. Então, meus amigos, eu preciso buscar esse conhecimento
para que eu consiga de verdade, todos os dias, observar também o meu processo evolutivo. Porque se a gente pega todo esse apanhado, a gente começa a olhar para nós mesmos e falar assim, não, aí, nossa, é difícil demais, porque eu olho para mim, eu ainda sou vaidoso, eu olho para mim, eu sou prepotente, eu só tenho coisa ruim. Não. Para que a gente sinta prazer em crescer, é preciso olhar para as nossas conquistas. Olhe para você há 5 anos atrás. Olhe para você há 10, 15 anos atrás. Observe as suas transformações, as suas conquistas. Vanglorie-se com isso. Festeje as suas conquistas. Entenda-se competente o suficiente para fazer a autotransformação, o autoburilamento, porque isso serve para nós de estímulo, porque assim também eu estou atraindo espíritos superiores a estarem na minha companhia. A melhor, segundo o livro dos Espíritos, a melhor forma de afastar espíritos infelizes é atrair os felizes. Mas como que eu atraio os felizes? Ficando feliz, sendo grato a Deus pelas coisas que eu já tenho, observando aquilo que de bom já aconteceu na minha vida. Eu vou afastar os espíritos viciosos conquistando virtudes. É simples assim, só que dá trabalho, causa desconforto. Então, meus amigos, com isso tudo, fica fácil da gente concluir que a luta não é com o outro. A luta é comigo. A luta é conosco. Eu comigo. O esquecimento de mim mesmo em detrimento do meu semelhante. Aprender a enxergar Deus na minha vida, aceitá-lo com as suas vontades, mas abrir mão de mim em detrimento do outro. Quer ver uma frase muito bonita que eu aprendi recentemente e eu acho isso fantástico? Que eu acho que foi até uma psicóloga quem disse, bom, pelo menos de quem eu ouvi, né, numa rede social, falando assim, você buscou casar-se para ser feliz? Cometeu um erro. Cometeu um grande erro. Porque se você casou para que o outro te faça feliz, já entrou na barca furada. Ela diz, você só será feliz se você se casou com o propósito de fazer o outro feliz. Porque quando eu fizer o outro feliz, automaticamente estarei feliz. Então é isso. A luta é comigo. A luta é conosco. É o esquecimento de mim em detrimento do meu semelhante. Conviver com a dor alheia, conviver com as limitações do meu semelhante me faz perceber que os meus problemas são pequenininhos. Faz eu perceber que a minha vida é agraciada. Mas se eu ficar olhando só dentro da conchinha do eu vou ficar murmurando e reclamando que a minha vida é isso, que a minha vida é aquilo, que os problemas só acontecem comigo, que Deus me esqueceu ao longo da caminhada, quando não é nada disso. Então, meus amigos, quando Jesus passou por aqui e disse, também o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 3, anotou, disse ele, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. É certo que Jesus falava de reencarnação. É certo. Mas não cabe nesse estudo. Vamos combinar? Não é preciso morrer o homem velho, teimoso, que por milênios acumulou hábitos de reflexos mentais inapropriados. Não é preciso que esse homem velho morra para renascer um homem mais alinhado com as leis de Deus, mais ajustado com a proposta evolutiva, mais conexo consigo mesmo, nessa luta diária constante consigo mesmo. Então podemos pegar o dizer de nosso mestre e trazê-lo para dentro das nossas vidas. Porque em outro momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Simeão faz uma outra colocação muito próxima disso, que nos faz refletir sobre a necessidade da nossa autotransformação. Ele fala assim, Simeão, e acaso bastará dizer sou cristão para que seja um servidor do Cristo?
Dizer que sou cristão é o bastante para dizer que eu sirvo a Jesus? Ele diz: reconhecerás ou reconhecereis os verdadeiros cristãos nas suas obras e no esforço que fazem para domar as más inclinações. Esse é o verdadeiro cristão. Não é aquele que fala blá, 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 eu sou cristão. É aquele que faz. É aquele que tem obras bonitas, porque uma má árvore não dá frutos bons. É preciso que nos transformemos em árvores frutíferas do bem, do alimento próspero para a alma, para que o autoburilamento aconteça em mim e que um dia eu também dê frutos, a ponto de alimentar ou saciar aqueles que estiverem sequiosos à minha volta. O esforço em domar em mim inclinações que já não mais me preenchem, que já não mais me representam. É eu olhar para mim e dizer: a Sandra do ano passado não me representa mais. Porque hoje eu sou menos isso, menos aquilo, mais aquilo lá, mais aquele outro. Todos os dias de nossa história. Não dá para chegar no berço e sair no túmulo do mesmo jeito. Não dá. É preciso fazer esse trajeto aproveitando o máximo que der. Se a casa espírita pode nos ajudar, nos sinalizar, aproveitemos, mas nunca nos esqueçamos. O trabalho maior é em mim, de mim para comigo. Que Jesus nos abençoe.